Olá a todos que nos acompanham e também os visitantes da Médica Brasil. Gostaria de parabenizar os organizadores pelo evento. Também agradeço à FBAH, através do Márcio, presidente, pelo convite feito para que o Grupo Mídia participasse da apresentação da pesquisa O Hospital Visto de Fora. Tenho certeza que estamos muito bem representados pela Carla, nossa diretora editorial. Gostaria de mandar um grande abraço para o meu amigo Salim, que também participará da mesa, e parabenizar o Cláudio pela pesquisa. Um ótimo evento a todos. Um abraço. Boa tarde. Estamos de volta com o Medical Talks Live, aqui do Expo Center Norte em São Paulo. Lembra que hoje cedo eu falei que ontem nós fizemos 10 horas de live. Hoje nós estamos indo já para a nossa 7ª hora no ar. E o painel, que é o nosso último painel do dia da quinta-feira, é um painel super especial, porque pela primeira vez a pesquisa que nós vamos apresentar aqui será apresentada. Para isso, eu vou pedir para a Eliette, da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, ficar aqui no palco comigo. Ela vai ser minha moderadora. Cláudio, da Quorum, que fez a pesquisa, por favor, seja bem-vindo. Só queria passar alguns recadinhos antes. Para quem está assistindo presencial aqui com a gente, não se esqueçam, vocês têm umas plaquinhas aí na poltrona de vocês. Precisou de água, café, pipoca, o que vocês quiserem, frutinhas, é só ligar que as meninas, só levantar que as meninas trazem. Precisou ir ao banheiro, também levante para a gente sinalizar quem está indo no banheiro e evitar aglomeração. Para quem está no carro, sintonize na rádio 100.3 e precisou de ajuda, liga o pisca-alerta. E para quem está em casa ou no escritório, aproveitem. A gente vai estar moderando as perguntas no final e a gente espera que vocês curtam com a gente esse debate. Tenho 2 pessoas entrando online também, o Dr. Salim, da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, e a Carla Pinto, do Grupo Mídia. Meus convidados online, bem-vindos. Olá, Malu, tudo bem? Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Estou ansiosa para ver aí essa pesquisa. Dr. Salim. Boa tarde a todos. Também muito obrigado pelo convite. Esse híbrido aí que, né, nesse processo. Ontem estivemos aí fisicamente muito bem montado e outra vez. A Federação agradece também a participação e a oportunidade de estar junto com vocês aí. Uma boa tarde, bom trabalho para todos nós. Para todos nós. Então vamos começar, porque eu acho que está todo mundo ansioso, né? Eu sei que eu estou. Cláudio, o palco é seu. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu vou ficar em pé, eu realmente não consigo ficar sentado, para mim é um drama falar sentado, eu tenho que mexer a mão, eu estou meio italianado, então eu prefiro ficar em pé. Vou ficar às vezes de costas para vocês e de frente para lá. Para mim é uma grande novidade isso tudo, mas é sensacional, estou achando... Cada dia tem uma experiência nova nesse modelo aqui de reuniões, apresentações, e uma das grandes experiências que eu estou tendo é o horário. Tudo começa exatamente no horário, é uma coisa sensacional. Então hoje a gente vai apresentar uma pesquisa. Eu sou da Quorum Brasil. A Quorum Brasil é uma consultoria em pesquisa de mercado. Convido a todos que vão lá conhecer um pouquinho da gente. Essa pesquisa, ela saiu de uma... Me perguntaram, bom, mas de onde começou isso? De onde surgiu isso? Não é? E é interessante, a história é muito simples. Bom, tem um pano de fundo aqui bem interessante, e que é esse daqui. A gente tinha um cenário aqui em maio de uma contaminação bastante grande no Brasil, com cidades acima de 100 mil habitantes. Então estava bastante importante esse nível de contaminação, e aqui em São Paulo especificamente, de onde nós estamos falando, uma concentração também bastante forte, uma elevada proporção de moradores contaminados aqui em São Paulo. E nessa mesma época, eu também tive que ir com a minha esposa até um hospital na Zona Oeste aqui de São Paulo, e foi interessante. Eu tenho clientes também na empresa do setor hospitalar, e uma situação muito difícil, passando em maio,
em abril, em junho, enfim, essa pesquisa nós fizemos agora no final de julho, e eu acabei tendo que ir com ela no hospital. E, assim, foi uma coisa tão sensacional, assim, foi tão boa, que eu falei, nossa, eu preciso contar isso para o meu cliente, mas deixa eu contar também de um outro jeito, contar para ele uma outra situação. E aí surgiu a história de fazer essa pesquisa aqui na cidade de São Paulo, e eu tenho certeza que se fizesse essa pesquisa lá em Fortaleza, se fizesse em Salvador, em Porto Alegre, ela daria na mesma. E aí a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tem em pesquisa a gente chama de mapa de palavras, eu faço uma pergunta para você e digo assim, me diga em uma palavra o que significa esse momento para você, como você está vendo esse momento pelo qual nós estamos passando. E essa daqui é um mapa de palavra que surgiu, então eu estou mostrando isso para vocês entenderem que ambiente que nós estamos falando. Então um ambiente de uma elevada contaminação, e um ambiente onde as pessoas estavam se referindo àquele momento com essas palavras, um momento de grande incerteza, crise, um momento crítico. Você vê que aparece a palavra guerra, caos, e ali num canto você vai vendo que tem amor também, aparece a palavra amor, ainda que pouquinho ali, mas é esse, como se fosse o nosso gesto o nosso gesto eu vou contra isso, eu coloco amor nessa história para que todo esse cenário de crise, incerteza, um cenário crítico se acalme um pouquinho mais. Então, a partir daí, a gente falou, bom, então como é que será que está a população enxergando os hospitais e os seus profissionais nesse cenário? Esse cenário que eu acabei de mostrar para vocês, um cenário de grande incerteza, de crise, um cenário com muita contaminação. Então a gente ficou curioso, tanto pela experiência que eu tive, pessoal, por ter clientes do setor, e falei, não, eu preciso dar esse recado para eles. E aí tomamos a iniciativa, essa pesquisa não é patrocinada por ninguém, é uma pesquisa que a gente resolveu fazer e ela foi feita com muito carinho. Então o que a gente vai abordar aqui hoje, além de ficar em pé e mexer muito, eu também falo um pouco rápido, de repente eu vou ter que... eu vou respirar e tentar caminhar aqui um pouquinho mais devagar. Mas o que a gente vai abordar? Primeiro ponto, evidentemente, é a imagem dos hospitais e seus profissionais. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre demanda e expectativa do usuário do hospital. É interessante isso, porque vocês vão notar que a partir desse momento tão difícil que a gente está vivendo, as pessoas, evidente, vão voltar para os hospitais, já estão voltando, e esperam encontrar um novo hospital. Esse é um desafio bastante interessante para quem faz gestão, especialmente no setor hospitalar. E a gente de pesquisa, a gente não gosta de sair só perguntando só uma coisa. Então a gente perguntou logo mais um monte de coisa. O que você aprendeu com a pandemia? A gente vai ver como que as questões de saúde, higiene apareceram fortemente. Como você se informa? Quais são as suas fontes de informação? Em qual você acredita mais, qual você acredita menos? No momento, a gente também está falando bastante sobre telemedicina, e a gente foi abordar um pouquinho isso, e tem um desafio bastante interessante que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, que a telemedicina vai ter que enfrentar no Brasil, não importa se em São Paulo ou qualquer outra cidade, e um pouquinho também de comportamento. Vocês vão entender o quanto que essas questões de comportamento mudaram bastante e vem mudando também, tá? Apenas para dar um panorama para vocês, essa pesquisa ela foi realizada agora no final de julho, é bem fresquinha, comecinho de agosto, ela tem aí pouco tempo de vida. Nós fizemos aqui na capital, na Grande São Paulo, nós somos daqui, então para nós aqui era mais simples fazer essa pesquisa aqui, e tem aquela história que eu comentei lá no segundo slide, de uma elevada contaminação aqui em São Paulo. Em São Paulo a gente tem um mundo de hospitais também, tem um mundo de pessoas também, nós temos aqui milhões de pessoas aqui na nossa capital. Separamos isso também entre homens e mulheres, equilibramos nos dois gêneros, e aí para nós é interessante isso que eu preciso contar para vocês. A gente não se importava em saber a imagem de um hospital público, de um hospital privado, se atende bem no público, se não atende bem no privado. Não era essa a história. A gente queria saber
a entidade hospital. O que as pessoas acham disso, desta entidade chamada hospital? Não importava para nós se você tinha ido num hospital público ou privado. Então, a gente pegou pessoas que tanto tinham ido em hospital público quanto privado nos últimos 12 meses. Tinha que ter tido essa experiência de ter ido até um hospital, senão não conseguiria responder à nossa pesquisa. Então, ela foi bastante criteriosa, certo? Até para quem gosta um pouco de números, é uma pesquisa que segue bastante alguns critérios, ela tem 95% de margem de confiança, tem uma margem de índice de confiança, perdão, tem uma margem de erro aí de 3,5%, alguma 4%, alguma coisa assim. Ela tem números bastante consolidados, tá? Um outro cuidado que nós tivemos é esse aqui, nós pegamos pessoas de 3 faixas de idade, fomos dos 25 até 55 anos, no composto da população, essas 3 faixas de idade são bastante representativas, e aí tomamos um outro cuidado, de pegar um grupo de pessoas que esteve no hospital antes da pandemia e pessoas que estiveram no hospital durante a pandemia, até para ver se tinha grandes diferenças entre um público e outro, aqueles que estiveram antes, aqueles que foram durante a pandemia, como foi o meu caso. E o que a gente percebeu é que não há nenhuma diferença, as pessoas têm uma visão muito interessante sobre os hospitais, e não importa muito faixa de idade, não importa quando ela esteve. Inclusive, pela própria comunicação que vem sendo feita sobre os hospitais, essa imagem acabou sendo bastante próxima de ambas faixas de idade ou aquelas pessoas que estiveram nos hospitais antes ou durante a pandemia. E aí a gente vai começar falando sobre aquela parte que eu comentei com vocês sobre aprendizados, tá? E já eu vou entrar na parte aqui da imagem dos hospitais. E nós fizemos uma pergunta para essas pessoas. Nesses últimos meses aí, você diria que você aprendeu um pouco mais sobre esses assuntos? E colocamos alguns assuntos, e a pessoa respondia sim ou respondia não. E olha que interessante, né? 92% dizendo assim que aprendeu mais sobre os hábitos de higiene. É muito legal isso. E isso serviu para mim também. Eu me coloquei um pouco nisso, né? Um dia eu estava assistindo televisão e ouvindo um médico falar num jornal à noite, e um médico comentando. E ele falando que nós, brasileiros, tomávamos mais banho do que lavávamos a mão. E aí eu falei, opa, eu estou encaixado nisso daí. Aí eu comecei também a me preocupar. Eu aprendi, então, um pouco mais sobre hábitos de higiene. Eu tenho certeza que vocês que estão aí nos vendo, ou aqui pessoalmente, aqui também aprenderam um pouco mais sobre isso. Nós aprendemos muito mais sobre essas questões de manter ambientes limpos. Lá no nosso escritório estão todos em casa, desde o dia 13 de março. Dia 13 de março foi o último dia lá de convivência entre todos, né? Está todo mundo em casa. Eu vou para o escritório porque eu vou sozinho, só estou eu lá no escritório. A primeira coisa que eu faço, abro todas as janelas. Então a gente vai aprendendo essas coisas, são orientações que vão dando. Você imagina a minha netinha, né, que está aprendendo isso tudo também. Eu tenho uma netinha de 7 anos, 8 anos, ela está aprendendo também toda essa história, e ela vai levar isso para frente. Nós aprendemos mais sobre o que são os vírus, não é legal? Eu não tinha muita ideia, exceto vírus da gripe, a gente aprendeu um pouco mais sobre como eles agem, aprendeu um pouco mais sobre como que eles agem no nosso corpo. Você vê, é muito legal isso, porque isso vai resultando dessas questões em uma crise. Eu consigo tirar coisas muito positivas. Então, estou ensinando a população a partir desse momento de crise. E as pessoas estão aprendendo. E aprendizado é alguma coisa que eu vou levar lá para frente. Eu vou repetir isso. Eu vou falar para a minha família, eu vou falar para o meu neto, eu vou falar para os meus amigos. A gente hoje cobra, a gente estava aqui se perguntando agora há pouco, né? Tira a máscara ou põe a máscara? Eu vou para o palco com máscara ou sem máscara? A gente está com todos esses cuidados, né? Nós estamos aprendendo, a gente anda pela rua, hoje a gente estranha alguém que não esteja usando máscara, tá? E vocês estão vendo esse número aqui, ó, 72% dizendo que pretende usar máscara. Vai ser um pouco difícil a gente chegar num restaurante daqui a alguns meses, né? Voltando aí lá comer a nossa pizza, que o garçom venha sem máscara de servir. Provavelmente nós não vamos aceitar isso. Isso são comportamentos que vieram para ficar. E 72% das pessoas estão dizendo que vão continuar usando máscara. Tem uma informação, se vocês estão vendo aqui um QR Code ali, que vocês podem baixar essa pesquisa agora, nesse momento, baixa a pesquisa,
já vai acompanhando no celular, fique à vontade. Mas tem um detalhe, tem uma informação que não está aqui hoje, mas ela está na pesquisa completa, que também é sobre o isolamento. O que acontece? 38% das pessoas falaram que pretendem continuar o isolamento. O isolamento a gente vê, basta andar na rua, que a gente vê que vai caindo. Vai caindo porque nós somos seres agregados, essa a nossa vida, viver junto, estar perto das pessoas. Então, esse relaxamento, ele vai acontecer naturalmente, não vai ter outro jeito. Por outro lado, o uso da máscara continua sendo uma constante, continua sendo algo que as pessoas adotaram. É aquele negócio que a gente brinca no Brasil de lei que pega, lei que não pega, né? Essa aí, eu diria para você que é a lei que pegou, tá? Um pouquinho agora para vocês sobre fontes de informação. Nós perguntamos para as pessoas, como é que você se informa sobre a pandemia? E aqui vai somar mais de 100%, porque são respostas múltiplas. Então, a pessoa podia falar TV e escola, TV e a empresa, ela podia falar da maneira que ela quisesse. E aí aparece fortemente aqui, com 67%, TV. Então, a TV é a grande fonte de informação. As pessoas ligam na televisão, acompanham diversos jornais. Eu vejo minha mãe, ela começa a ver jornal logo cedo e vai acompanhando todos. Depois ela me liga, eu falo com ela à noite, ela pega e me dá todo o resumo do dia, sei tudo através da minha mãe. Depois, com uma segunda fonte, dá uma olhadinha com 53%, por isso que eu falei que não soma 100%, porque a pessoa pode falar TV, pode falar médico, pode falar TV, profissionais de saúde e assim vai, tá? E aí você tem diversos aí médicos, profissionais de saúde, amigos, familiares, as redes sociais também, internet, rádio. Eu vou lá, me informo na TV, depois eu vou lá na internet e me certifico de alguma coisa. E depois aparece lá um pouco mais, está vendo? Condomínio, não sei se dá para ler claramente, espero que sim. Templo, igreja, os hospitais. Por que os hospitais aparecem lá? Muito pouquinho, eu não estou indo no hospital, então não poderia aparecer com grandes citações também. Na própria empresa, escola, enfim, diversas outras fontes. Mas aí a gente perguntou para as pessoas o seguinte, bom, você tem todas essas fontes, mas em qual delas você confia? Qual delas que você acha que é aquela que você olhou, acreditou e pronto? E aí a gente tem esse slide. E aqui o interessante, Malu, Eliette, todos que estão conosco aqui, Carla Salim, enfim, mais um monte de gente que está acompanhando aí, as pessoas podiam combinar algumas opções, não era nem essa ou aquela, eu poderia combinar algumas opções, e olha o que saiu aqui, e aí vai somar 100, tá? TV, médicos e profissionais de saúde. Então, é muito legal, porque quando você assiste um jornal e coloca lá, o William Bonner está falando, e aí ele coloca um profissional da saúde para respaldar aquilo que ele está falando, ou qualquer outro jornal, o Jornal da Band, ou qualquer outro jornal, é a jogada certa, porque eu preciso que alguém respalde essa informação que um jornalista está passando, e não acreditar apenas naquele jornalista. Provavelmente as TVs também fizeram alguma pesquisa antes, falaram, olha, não vai dar só para a gente falar o que está acontecendo no mundo em relação à pandemia, eu preciso colocar alguém que entenda desse assunto. Aí você vai percebendo que lá para o final foi as redes sociais, porque esse é um assunto onde as redes sociais, elas não têm credibilidade, elas têm pouca credibilidade. A rede social tem credibilidade para outras coisas. Especificamente nesse assunto, as pessoas preferem acreditar mais em profissionais que estejam ligados ao dia a dia dessa pandemia, tá? Bom, e finalmente vamos partir contei essa história toda para vocês aqui, para dizer até quem são essas pessoas com as quais nós estamos falando, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a percepção e imagem sobre esses hospitais. E aí, de novo, só lembrando para vocês, não importava se era hospital público, privado, a entidade hospital. Eu falo hospital que vem à sua cabeça. Então, era essa a pergunta. E aí a gente faz um mapa de palavra também. Quanto maior a palavra, mais vezes ela foi citada. E aí aparece uma combinação bastante interessante, que é essa combinação de confiança e de medo. Essas são as duas palavras que foram mais citadas. Embora apareça medo, aparece a confiança em primeiro lugar.
é um lugar que eu confio, mas que hoje eu tenho medo, mas é um lugar que me cura, é um lugar onde eu vou procurar socorro, vou receber ajuda, mas eu ainda tenho medo de ir até lá. E aí, a gente dá um passinho atrás para entender também que nós fomos ensinados um pouco a isso, né? Logo no começo falou, não venha no hospital, fique em casa, telefona para saber se precisa ir, se não precisa ir, só vai em casa. A gente foi um pouco ensinado isso também. Agora a gente tem que explicar novamente para todo mundo, olha, pode voltar, você já pode vir, aqui é um lugar seguro, etc. Mas essa aí é a sensação que eu estou falando de 1 mês e meio atrás, uma mescla entre medo e confiança, mas com coisas bastante positivas também, tá? Então, o que você espera encontrar hoje no hospital? A gente pegou e falou para as pessoas assim, olha, eu tenho aqui alguns itens aqui, médicos bem preparados, acolhimento e atenção, corpo de enfermagem bem preparado, rapidez no atendimento, hospital melhor equipado, prédio de instalações bem cuidados, diversidade de especialidades. Esses 7 itens aqui foram citados pelas pessoas. E a gente pegou, fez uma composição disso e colocou isso numa ordem de importância. Elas responderam e nos deram a ordem de importância disso daqui. Dá uma olhadinha, o que eu espero encontrar hoje, tá? Olha só como fica interessante. Você pega 2 itens, que é médicos bem preparados e acolhimento e atenção, eles somam 54% de importância daquilo que as pessoas esperam encontrar hoje. Então, se eu saio hoje daqui, vou num hospital, é isso que eu espero encontrar. Médicos bem preparados, acolhimento e atenção, e depois vem corpo de enfermagem. Não é que, se você olhar lá no final, fala assim, prédio, instalações bem cuidados, não é importante. Não é isso. A técnica eu coloco 7 e peço para você, me coloque isso aqui em ordem de importância. E a pessoa, então, é estimulada a colocar em ordem de importância dessa maneira. Então, olha só que situação. Eu saio hoje da minha casa, o que eu espero encontrar lá no hospital que eu estou indo? Eu espero encontrar acolhimento, eu espero encontrar atenção. E por que eu espero encontrar isso? Porque se a gente olhar aqui no mapa de palavra, apareceu fortemente a palavra medo, certo? Então, eu preciso estar num lugar que eu vou ser muito bem acolhido. E isso dá 54%. Em pesquisa, a gente costuma dizer o seguinte, que o consumidor, ele tem 3 grandes pirâmides. Na pirâmide de decisão, tem 3 grandes grupos de atributos. Aquilo que a gente chama de básico, imprescindível, aquilo que a gente chama de agregador de valor, aquilo que a gente chama de diferenciador. Significa que, para um paciente que vai a um hospital hoje, um cliente, eu costumo chamar de cliente-paciente, paciente-cliente, é isso que eles esperam. Esse é o básico. Médico bem preparado, acolhimento e atenção. Isso é o básico e imprescindível. O que agrega valor? Agrega valor à rapidez no atendimento e assim vai. Mas aí a gente falou assim para eles assim, bom, vamos pensar então no seguinte, você está atendido em acolhimento e atenção, você está atendido, vamos pensar no futuro. O que você espera encontrar lá na frente? E dá uma olhadinha que o acolhimento e atenção, ele vai lá para 8%. Só que, o que quer dizer isso? Quer dizer que o acolhimento e atenção não abro mão. Agora, o que eu quero mais? Não mudou nada em termos de médicos bem preparados. E o que veio mais para perto? Um hospital melhor equipado. E um corpo de enfermagem bem preparado. Então, eu tenho uma situação que é o seguinte, eu quero chegar no hospital, eu quero acolhimento, aí eu começo a dizer para vocês quais são os básicos, imprescindíveis, agregadores, diferenciadores. Eu quero médicos bem preparados, eu quero um corpo, eu quero acolhimento e atenção, eu quero um hospital melhor equipado, um corpo de enfermagem bem preparado e rapidez no atendimento. Eu quero essa composição. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Bom, primeiro que é uma informação super legal, mas a outra esse cara que está indo agora, esse consumidor, cliente, paciente, o nome que a gente queira dar, ele vai ser muito mais exigente quando ele voltar a frequentar os hospitais, tá? As expectativas sobre os hospitais, olha só, você diria que os hospitais irão investir mais em tecnologia e equipamento? E dá uma olhadinha que 68% estão dizendo que sim,
os hospitais irão investir mais em tecnologia e equipamentos. E você também diria que a população será beneficiada por isso? 77% dizendo que sim. Entendeu? Que expectativa que as pessoas estão levando para quando voltar no hospital? Eu estou ouvindo toda hora na televisão que eu estou comprando equipamentos, que eu estou investindo, etc. É isso daqui que as pessoas estão querendo. As pessoas estão falando, olha, eu estou escutando que esses hospitais estão ficando mais bem equipados. É isso que eu quero encontrar. Eu quero que isso venha e volte aqui para a população, tá? E aí, você acha que os hospitais sairão mais bem preparados para emergências, que é o que a gente viveu nesses últimos tempos? Estamos falando de pura emergência. E 84% dizendo assim, não, eu confio e eu sei que os hospitais sairão muito mais bem preparados. E sairão mais bem preparados porque estão investindo em tecnologia e equipamentos, isso vai se beneficiar, eu vou me beneficiar disso daí. Então, tem uma expectativa bastante interessante. E outra situação, a experiência, você acha que vai ser mais positiva? E as pessoas disseram para mim, bom, em relação ao quê? Bom, em relação à sua experiência. Lembra que a gente falou que todos tinham que ter frequentado o hospital público ou privado nos últimos 12 meses? E aí você vê 65% dizendo, não, a experiência vai ser muito melhor do que era antes. E aí, quando você tem os 35% dizendo assim, será como sempre foi? Não significa que era ruim e nem que era bom. Simplesmente estão dizendo assim, olha, vai continuar sendo do jeito que era. E aqui, de novo, não estou dizendo nem que era bom, nem que era ruim, tá? Mas o que importa é que tem 65% dizendo para quem é um gestor, que está aqui nos acompanhando também, esse gestor, que o paciente que vai voltar, está dizendo o seguinte, vai ter mais equipamentos, médicos mais bem preparados, mais acolhimento, enfermeiros e enfermeiras mais bem preparados também, eu vou ter mais rápido atendimento, vou ser melhor acolhido, a experiência vai ser mais positiva. Por isso tudo, a experiência será mais positiva, porque esse hospital que eu vou voltar, ele vai ser mais acolhedor. 68% estão dizendo que os hospitais serão mais humanizados. Mas o hospital não era humanizado? Não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo só que a população, essa pesquisa foi feita em São Paulo, e essa população, posso dizer para vocês que é a de Porto Alegre, é a de Salvador, é a de Natal, é de qualquer lugar. Ela espera, quando ela voltar para o hospital, que encontre o hospital mais acolhedor, mais humanizado, com mais tecnologia, que me atenda melhor. É isso que as pessoas estão esperando. Elas têm hoje uma sensação de medo, mas é aquele medo confiante, né? Eu estou com medo, mas eu confio que eu vou chegar lá e vai dar tudo certo, tá legal? As pessoas estão ainda inseguras, mas eu sempre comento isso daqui, porque você vê, 61% dizendo que ainda não se sente seguro, que mesmo sendo necessário, 83% está dizendo que tem evitado ir, mas a gente foi ensinado um pouco a isso também. A gente também foi ensinado a não ir, né? Não vem aqui agora. Agora o trabalho, o grande desafio pode voltar, e a hora que voltar, essas pessoas vão esperar encontrar o quê? Um hospital mais acolhedor, mais bem equipado e assim vai, tá bem? Vamos lá, falando um pouquinho de médicos e de médicas, a gente fez também uma avaliação de imagem também, aí começa a coisa a ficar bem legal aqui, viu? E aí é o mesmo mapa de palavras, a gente perguntou a mesma coisa, né? O que vem à sua cabeça quando digo médico e médica, a gente usou os dois gêneros, tá bem? E aí apareceu esse mapa de palavra. Essa é a cara do médico, da médica que a população tem. Um herói e a pessoa que eu confio. Dá uma olhadinha que a confiança que apareceu lá no hospital, apareceu aqui também. O que significa que médico e hospital está tudo no mesmo barco ou no mesmo hospital, né? Porque a palavra que mais apareceu é confiança, e apareceu em ambos, tanto no hospital quanto quando eu falo com o médico. E você vê que aparece essa história de a cura, é coragem, é solução, é o amigo. É muito interessante porque eu vou num lugar que eu tenho medo, mas nesse lugar eu vou encontrar alguém em quem eu confio muito e que vai resolver o meu problema, vai dar uma solução ao meu problema, vai curar esse meu problema, e é uma gente corajosa também. Se vocês olharem aqui, à direita de confiança, a direita aqui minha, né? Aparece a palavra aqui também, coragem, tá? E a confiança nesses médicos cresceu bastante. Você diria que confia mais nos médicos hoje do que no passado? E 61% dizendo que sim. 2/3 dizendo eu confio mais hoje do que confiava antes. E não é que a confiança era ruim ou era boa, de novo. Ela é a mesma. A gente não quer saber se era
ruim, eu não confiava, ou confiava muito. Nós queríamos saber só se você confia mais. E aí 61% dizendo que sim, confio mais. Confio mais. E aqui apareceu a palavra confiança de uma maneira bastante intensa, tá? Todos dizendo aqui que os médicos vão sair melhor. A gente tem falado muito sobre isso, né? As pessoas vão sair melhor, as empresas vão sair melhor, os médicos também vão sair melhor, com 73% dizendo isso, porque é uma experiência que nunca nós passamos, dessa experiência nós estamos fazendo acontecer, e os médicos estão fazendo acontecer também. Um pouquinho sobre telemedicina, é bastante interessante isso, porque a telemedicina começando, alguns já dizendo que ela já existia há bastante tempo, outros nem tanto assim, enfim, tanto faz, quem saiu da frente, quem não saiu. Eu mesmo já fiz 4 consultas pela telemedicina, e olha só, 84% está dizendo o seguinte, que a telemedicina vai continuar depois da pandemia, ou seja, não é algo que veio só para resolver um problema, que veio só para resolver um problema momentâneo de que eu não posso ir no hospital, que eu tenho que evitar ir numa clínica e assim vai. Não, veio para continuar. Agora, dá uma olhadinha que para 70 e tantos % deles aí, acham que é só para casos mais simples. Esse vai começar a ser um grande desafio também, porque além de eu achar que é algo mais simples, eu vou usar só, não vou usar tanto para aquelas minhas rotinas de prevenção, e o mais interessante é o último gráfico aqui, que diz que 67% acha que a telemedicina vai fazer com que ele se sinta mais distante do médico. Esse vai ser um belo desafio. Como é que eu faço com essas pessoas? Faço com que elas se sintam próximas de um médico, e a gente viu um mapa de palavras que tem todo um cenário de confiança do meu herói. Como é que você está me afastando do meu herói com a telemedicina? Esse vai ser um desafio. Ela veio para ficar, agora eu quero que ela fique e que meu médico, aquele meu parceiro, esteja junto comigo. Eu tive a experiência, falei para vocês, de 4 vezes. Em uma das vezes apenas eu cheguei ao médico. E dessa vez que eu cheguei ao médico, para mim foi uma coisa muito ruim. Lá mal nos comunicávamos, então não foi uma experiência muito boa, mas eu tenho certeza também que veio para ficar. Vamos falar um pouquinho, eu não sei como é que está meu tempo, mas falaram que eu posso ir falando, eu vou falando aqui, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de enfermeiras e enfermeiros, e aí a mesma coisa nós fizemos um mapa de palavra. Olha que legal que aconteceu aqui. Quando eu falo enfermeiro, enfermeiro, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? O meu nome é trabalho, não tem dúvida. Basta a gente ver nos jornais, a gente vê o que vem acontecendo, as entrevistas, e são 6 horas sem poder ir no banheiro, e 10 horas e a marca da máscara que fica na cabeça. É uma coisa bastante forte, essa palavra que apareceu, alguém que trabalha muito, alguém que me ajuda muito, e tem uma palavrinha ali perto da parte de cima do T de trabalho, dá uma olhadinha, que é o abraço, né? É legal, porque depois a gente conversando mais com as pessoas, isso traduzia também bastante para essas pessoas. Eu olho para o enfermeiro, uma enfermeira, eu sinto um abraço, eu sinto que ali eu tenho alguém que vai me acolher, eu sinto que ali tem alguém que eu posso confiar, tem alguém que está ali do meu lado, um amigo. Dá uma olhadinha que mais para cima aparece amigo, aparece abraço. Eu abraço quem é meu amigo. É assim que as pessoas estão percebendo enfermeiros e enfermeiras. Se vocês lembram lá de confiança, os números dos médicos é muito próximo desse aqui. Então, você confia mais nos enfermeiros e enfermeiras do que antes? 72% dizendo que confia mais. E eles sairão melhores profissionais, esse número é 73, se eu não me engano, no caso dos médicos, os 72, esse número vai para 87 aqui, dizendo que, não, depois disso tudo, não tem dúvida, esse pessoal vai sair muito melhor do que entrou. E o que vai acontecer é que eu vou confiar mais ainda, quando eu voltar a estar com esses enfermeiros. Olha que interessante isso daqui também. A gente deu uma abordada, lógico, a gente não foi falar especificamente sobre um mapa de palavra de nutricionistas ou fisioterapeutas, não, a gente não foi fazer isso, poderíamos até ter feito, mas olha que número interessante, 77% dizendo que aprenderam mais
sobre a importância dos nutricionistas dos hospitais. Eu realmente, eu achava que nutricionista era para levar comida ruim no quarto quando eu estava internado, né? Mas não, é uma coisa muito importante, muito mais importante do que eu imaginava. Questão dos fisioterapeutas numa UTI, 74% dizendo que aprendeu mais. Você vê que no bojo disso tudo vê a valorização de diversas profissões, não apenas de médicos, não apenas de enfermeiros, enfermeiras e médicas, do hospital de um modo geral, do profissional que atua nesse hospital, do nutricionista lá dentro, do fisioterapeuta está lá dentro. Olha só, dizendo assim, o pessoal da limpeza merece ser admirado, o pessoal do balcão faz o possível para atender bem a população. 88% diz assim, olha, mas está todo mundo no hospital tentando fazer o que tem de melhor. Então, é legal isso, porque inclusive eu vou voltar para o hospital com essa imagem, de que eu vou chegar lá, eu tenho certeza que o pessoal do balcão vai estar lá, querendo me receber, querendo me atender o melhor possível. E eu já tive essa experiência de ir num hospital, e é interessante que no caso a minha esposa tinha a opção de 2 hospitais, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando chegarmos nas conclusões, vamos entrar agora nas conclusões, de quanto ela poderia decidir por um ou por outro, por que ela decidiu por um outro, tá bem? Então, o que a gente pode concluir, queridos, queridas que estão aqui comigo acompanhando, a gente pode concluir disso tudo aqui. Talvez a maior conclusão seja essa aqui, né, de que teremos de fato hospitais melhores, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras melhores. Eu não acho que o ser humano vai virar de ponta cabeça e virar bonzinho de hoje para amanhã, não é isso. O que eles estão dizendo aqui não é que eu vou ficar mais caridoso, que eu vou ficar mais... Não, estamos dizendo o seguinte, as pessoas de modo geral serão melhores. Essa situação de ser melhor, ela vai carregar para as diversas profissões, e no nosso caso aqui específico da nossa pesquisa, vai carregar para os hospitais. Por isso que as pessoas estão dizendo que vão encontrar um hospital melhor, porque eu terei médicos melhores, médicas melhores, enfermeiros, enfermeiras e assim por diante. É uma expectativa bastante legal que chegou junto com uma crise, concorda? Uma crise danada no sistema, e eu comecei a ver, pô, mas esse pessoal é bom. O vírus não sabia quem encontrar essa gente tão guerreira como ele encontrou, tá? Médicos e enfermeiras provavelmente vivem esse auge aí da sua valorização. Nós não temos uma pesquisa para comparar, mas é inacreditável, as coisas tão positivas que surgiram. Não sei se tivéssemos uma pesquisa anterior, nos surpreenderíamos positivamente com essa valorização desses profissionais. E aí ficou interessante porque as pessoas acabavam falando disso que está escrito aqui no final, que são pessoas que aplicam aquilo que aprenderam, estudaram 7, 10 anos, mais isso, mais aquilo, e olha, é isso que eu aprendi, vamos fazer isso aqui acontecer. Esse é o momento de colocar em prática tudo que eu aprendi. E eles estão dizendo para nós o seguinte, essas pessoas estão aplicando aquilo que elas aprenderam, tá? Esse aqui é o tripé que eu diria assim, se eu fosse falar para um gestor de hospital, o que você tem que observar é esse tripé aqui, porque é isso que as pessoas esperam encontrar quando elas voltarem ao hospital. Confiança, e a confiança está baseada muito aonde? Nos profissionais que serão melhores. Acho que assim, a gente sempre pensa assim, eu quero levar os melhores para a minha empresa, eu quero a maior diversidade para a minha empresa. Os hospitais vão fazer a mesma coisa, eu quero os melhores para o meu hospital, porque é isso que as pessoas esperam encontrar. Muita tecnologia e a gente está tratando de gente. Se a gente é gente cuidando de gente, a gente tem que entender de gente, tem que saber que é gente do outro lado e que eu tenho que ter o acolhimento, aquilo que eu daria na minha casa, aquilo que eu faria com a minha família, aquilo que eu faria com a minha mãe. Eu quero que os meus profissionais do meu hospital façam também com a população que vem para cá, tá? Um desafio que eu colocaria aqui dentro desse tripé, ele é voltado aqui para a questão da telemedicina. A telemedicina, eu vou abrir vocês têm acesso à pesquisa, não vou ficar lendo tudo o que está aqui, eu vou sumarizar isso para vocês aqui. Se eu tenho um tripé confiança, não tem problema, porque do outro lado tem enfermeiro, enfermeira, médico e médico, eu já disse que eu confio, está resolvido. Tecnologia está embutido no próprio negócio, certo? A telemedicina está embutido ali. O que falta
esse grande desafio é a questão do acolhimento. Eu sentir que na telemedicina eu estou tendo o mesmo acolhimento. E não sei que não tem milagre, alguém fala assim, mas como que isso é possível? Não é uma discussão aqui de como isso é possível, é que é uma demanda das pessoas, as pessoas querem o acolhimento, porque elas estão falando da saúde delas e elas esperam isso, se é na telemedicina, se é pessoalmente, a demanda continua sendo a mesma, tá? Uma coisa interessante, no Brasil, se vocês pesquisarem aí, nós somos um dos países com a população mais jovem do mundo, se eu não estiver enganado, pesquisem, depois mandem aqui, dizendo que eu errei, que eu acertei, se eu não me engano é 43% a 45%, se eu não me engano é 43% de pessoas até 29 anos no Brasil. Nós somos uma das populações mais jovens do mundo, tá? A gente chama isso de bônus demográfico, mas alguns economistas dizem, inclusive, que esse bônus demográfico está acontecendo agora, é quando eu tenho mais pessoas que podem vir a trabalhar, etc., do que aquelas que já estão fora do mercado ou impossibilitadas de trabalhar, etc. Então, os economistas dizem que isso vai ter um equilíbrio agora, nesse ano, no próximo ano, sabe? Mas não importa muito isso, porque eu prefiro olhar do outro jeito, que aí tem muitos jovens chegando por aí. Então, a telemedicina tem isso muito a seu favor. Os jovens já estão muito habituados às questões da comunicação virtual, tecnologia e etc. Não vai ser muito problema. Muito provavelmente a minha neta, quando ela tem 8, quando ela tiver 25 anos, se eu estiver vivo até lá, tomara, ela vai falar, mas vô, você ia no médico pessoalmente, você realmente... Puta coisa mais sem graça, para que você fazia isso? Vai ser mais ou menos isso, né? Então, essa vantagem de ter tantos jovens aqui. Porém, é preciso observar o seguinte também, nós somos uma tragédia em investimento em tecnologia, nós somos o 64º país em investimento em tecnologia. Quando a gente olha, isso tem dados do próprio governo, você vai ver algumas regiões no Brasil que tem 34% da população tem acesso à internet. Nós vimos agora com essas questões aqui do estudo em casa, até mesmo as empresas, para que seus funcionários pudessem trabalhar em casa, o quanto que tiveram que investir também, em grandes capitais, eu estou falando isso, eu não estou falando em lugares longínquos do país. Então você imagina o desafio que será a telemedicina também nessa questão da tecnologia. E finalizando para vocês, que tiveram essa paciência comigo aqui, o olhar de fora é muito positivo para os hospitais. Mas eu sempre chamo a atenção disso daqui, e a gente sempre fala isso para todos os nossos clientes, né? Bom, é legal, mas olha, presta atenção aqui, qual é o sumário dessas 4 slides aqui, desses 4 tópicos para vocês aqui? É que as pessoas com as quais nós conversamos, elas têm uma imagem muito legal e elas criaram uma enorme expectativa na volta. Elas vão voltar para os hospitais, mas na hora que elas voltarem, elas voltarão mais criteriosas, elas vão admitir menos erros, elas talvez sejam menos pacientes com os erros, porque elas falam, não, esses hospitais estão melhores equipados, eu vou ser beneficiado com isso, o acolhimento é importante, eu vou ser melhor acolhido, eu vou resolver mais rapidamente, porque eu vou ter médicos e enfermeiros mais bem preparados. Você entende? Nós vamos ter um consumidor, ou um paciente-cliente, um consumidor-paciente, tanto faz o nome que a gente queira dar, muito mais exigente, né? E quem entender mais dessas demandas e trabalhar mais para atender essas demandas desse novo consumidor que está vindo para aí, nesse novo não normal que nós temos aí, vai se dar muito melhor e vai levar vantagem competitiva. Eu estava comentando no começo, minha esposa tinha 2 opções do hospital, ela escolheu aquele que ela pensou, falou assim, não, eu confio mais nesse, lá vou ser melhor acolhido, e decidiu por um deles, mas ela poderia decidir por outro. Então, quem entender mais dessas pessoas, quem entender mais de gente, vai se dar melhor daqui em diante. É isso que eu tinha para apresentar, muito obrigado, desculpa se eu me movimentei muito aqui, saí da câmera, virei de costa, mas eu espero que tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que a gente tinha aqui da nossa pesquisa. Eu sento agora? É assim que funciona? Pode sentar. Nossa, eu tenho tanta coisa para comentar que eu anotei aqui, meu Deus do céu. Mas Vou pegar uma água. Bebe um pouquinho de água. Primeiro eu queria te agradecer, Cláudio, eu achei muito interessante. Eu estava aqui com a Eliette fofocando, né, durante a apresentação, e vários temas que eu tenho para perguntar. Inclusive, a gente está tendo aqui também uma discussão no chat
do YouTube, e a gente está acompanhando, mas eu acho que eu vou abrir a primeira pergunta para o doutor Salim. O que você acha, Eliette? Sim, eu Né? acho fantástico. Vamos aproveitar que eles estão ali, eu acho que eles estão mais ansiosos que a gente, porque a gente estava fofocando aqui. Salim está sem som. Está sem som, o doutor Salim. Está sem som. Doutor Salim, não estou te escutando. Espera aí. Eu que bloqueei aqui, perdão. Perdão. Agora bem, né? Essas são as perguntas mais tradicionais que a gente faz, né? Estamos vendo, estamos escutando. Mas por uma questão de educação, da minha idade, então vou deixar a Carla fazer a pergunta e, eventualmente, dar uma prioridade para ela. Eu tenho uma série de questões aqui também, mas eu preferia seguir a sequência aí que a Carla possa propor. Por favor, Carla. Perfeito, muito obrigada, Salim. Mais uma vez, cumprimento a todos, Malu, Eliette, ao Cláudio. Eu acho muito oportuno essa pesquisa, ainda mais o debate sendo feito hoje. Hoje é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, um dia instituído pela OMS. E a pesquisa, ela é muito importante, ela debate exatamente isso. Quando você pergunta para as pessoas, hospital, o que lembra você? E é uma das palavras que mais se destaca, é medo. Isso tem muito a ver com a segurança do paciente. E, ao mesmo tempo, os profissionais, o enfermeiro, o médico, confiança, amigo, também tem a ver com o processo da jornada da experiência do paciente. E ainda mais em tempos de Covid, onde nós falamos não saia de casa, mas esquecemos daquelas pessoas que tinham problemas cardíacos e tinham que fazer um acompanhamento, ou as cirurgias eletivas que foram suspensas. E agora a gente está querendo voltar com essas pessoas porque o hospital é um local seguro. E por isso eu falei do Dia Mundial de Segurança e também do Hospital Visto de Fora. Cláudio, diante disso, né, de toda essa percepção que você colheu dos pacientes, e você, tanto questão de saúde pública quanto privada, essa questão da segurança, né, esse medo, você acredita que ele pode ser revertido? De que forma que nós podemos reverter esse medo dos nossos pacientes? E até que ponto, né? Eu acredito também, não sei se você concorda, e o Salim também, os profissionais têm um peso muito grande nisso, porque se ao mesmo tempo o paciente tem medo do hospital, ele sente amor pelo enfermeiro. Ele sente um companheirismo do médico. Então, são eles a ponte de segurança, por mais tecnologia que tenha a instituição. O acolhimento é feito pelas pessoas e não por robôs. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão e também, por favor, o Salim. Começo eu aqui? Então vamos lá. Como quebrar isso, né? Eu sempre brinco assim, a pergunta é de $1 milhão, né? Mas eu diria para você assim, é a experiência da volta que vai quebrar tudo isso. É eu voltar para casa e falar para minha mulher, nossa, eu fui muito bem atendido. Aí eu falo isso para o meu filho, que fala isso para a esposa. E um vai falando para o outro, olha, pode voltar. O hospital de antes não existe mais. Acabou o medo, ficou só a confiança. Vai ser assim que nós vamos quebrar esse círculo do medo. É a experiência da volta. E aí é o desafio também dos hospitais. Essa recepção da volta, para que eu volte para casa e no boca a boca eu vou contar essa história de que pode voltar, que saiu o medo e ficou a confiança. Carla e Cláudio, eu também vou entender esse processo. Eu acho que o medo do hospital ele não existia. Eu acho que teve um processo, né, neste início da pandemia de desinformação. Eu acho que de desconhecimento. Eu não vou chamar só desinformação, mas de desconhecimento. Desconhecimento do que fazer, né? Você perceber aí as curvas, né, as porcentagens de número de mortos versus número de casos, esses números caíram de uma forma proporcionalmente muito grande. Essa segunda onda que está acontecendo na Espanha, a curva de casos é praticamente igual à primeira.
mas a curva de mortos ela está numa proporção totalmente diferente. Então, primeiro, é o aprendizado, né? Eu acho que esse medo foi gerado pela informação que nós recebemos, de todos nós, né? Primeiro, não tínhamos uma cura, mas também não sabíamos o que cuidar, né? Ontem, um médico, participamos desse evento aí com o Gonçalo Vecina, e um dos itens colocados era exatamente o aprendizado da forma de tratar, né? Então, rapidamente, os vários hospitais, à medida que começaram a perceber que, vamos dizer, esse afastamento dos doentes do hospital ia gerar, e está gerando, né? Quantos cânceres não foram diagnosticados, quantos cardíacos não fizeram o seu tratamento adequado e provavelmente tenham falecido, né? O número de casos de câncer é um número grande, mas não foram diagnosticados e agora seriam diagnosticados. Então, eu acho que esse medo foi gerado por essa desconfiança, ou desinformação, desinformação do processo como um todo. E muitos hospitais, rapidamente, né, começaram a criar fluxos diferentes, os que podiam, né? E esse era um primeiro aspecto relevante. Eu acho que o segundo é o próprio aprendizado, né? A gente escuta muito aí o índice de mortalidade em hospitais privados, vamos chamar assim, de primeira linha em São Paulo, foi muito menor do que nos hospitais públicos, né? Por quê? Porque tinha gente mais treinada, mais preparada. Então, essa informação, de uma forma geral, também é relevante que ela foi chegando. E aí, uma série de profissionais foram deslocados, e aí a solidariedade, a participação da sociedade como um todo, deu esse processo. Então, eu diria o seguinte, o medo era tão grande que tiveram coisas barbárias, mas tiveram algumas agressões em transporte público em pessoal que estava com roupa de hospital, vamos chamar assim. Então, vamos dizer, tudo isso foi criado por uma desinformação. Alguns hospitais obrigaram que os seus pacientes, ontem o Paulo Bastian falou sobre isso também, no Oswaldo Cruz, os seus funcionários iam para casa com roupa normal, deixavam a roupa, o jaleco, seja lá o que, no hospital, né? Mudava por conta, não por uma questão só da higiene, só da limpeza, né? Então, tudo isso. Então, eu acho que vai sim, Cláudio, vai voltar, está voltando. Existe um receio ainda por conta das informações, o isolamento continua sendo importante enquanto nós não temos o processo, né? Mas até por conta da eventual demora da vacina, eu acho que nós vamos ter que sair para pegar também, porque eu acho que esse vai ser o melhor imunizante, é passar pelo processo. Com esse aprendizado de como tratar, e eu não vou falar, sou engenheiro, não vou falar de remédios aqui que eu não vou lembrar, né? Tem toda essa polêmica aí, mas ontem o Gonçalo, de novo, falou sobre uma série deles que aprendeu-se, né? Usar anti-inflamatório contra vírus, nunca se usou. Esse foi comprovado, foi colocado. Então, tudo isso colocado, e à medida que a gente consiga divulgar, quer dizer, a área médica consiga divulgar, esse medo vai desaparecendo e volta. O medo foi criado pela desinformação. É isso aí, Carlos, na minha visão. Só, se a Malu me permite, só uma observação, Malu? Ela falou... O Salim ele pontuou muito a questão da informação, que foi também um pilar da sua pesquisa, né, Cláudio? Você também pesquisou a respeito da credibilidade das informações, como que as pessoas estavam se informando e tudo mais. Até a televisão, se eu não me engano, apareceu em destaque na sua pesquisa, né? E eu só queria salientar que tudo isso realmente é importante, muito importante essa questão na sua pesquisa, na minha visão. Ao mesmo tempo, vendo o que o Salim falou, como é triste, né? Nós estava vendo até fevereiro, o Ministério da Saúde estava dizendo que tinha mais de 20 mil casos de fake news na saúde. E isso em fevereiro. Imagina depois que a Covid veio e estourou, o quanto de casos tristes não aconteceram em relação a fake news. Tanto é que o Salim falou que o Paulo Bastian do Oswaldo
Oswaldo Cruz, disse que a orientação dos funcionários é sair da empresa, do hospital, com a roupa normal. Isso é fruto de uma desinformação que eu acho que cada momento que temos para debater a saúde, independente do tema, temos que falar da importância de informações oficiais, da responsabilidade de repassar informações que a gente não sabe a base delas. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Malu, desculpa se eu te cortei. Tá certíssima. Eu acho que é um ponto, a gente aqui estava conversando isso, sobre as redes sociais, as mensagens do WhatsApp, né, que chegam, e as pessoas acreditam muito nisso, né, quando chega uma mensagem do WhatsApp, e aí isso acho que cada dia é mais histórico, e na saúde é muito mais grave, porque, então, se eu fizer... e aí o mito começa desde o feijão, que tem a minhoquinha dentro, e que não é uma minhoquinha, e todo mundo para de comprar o feijão. E na área da saúde é muito mais sério, porque, imagina, você recebe um WhatsApp que o remédio X, se você tomar, você não pega corona. Acaba o remédio na farmácia. E as pessoas que precisam daquele remédio para tratar mesmo uma doença, como foi no caso do lúpus, ficam sem o remédio. Isso é uma coisa, eu fiquei impressionada quando apareceu esses dados. Eu nunca imaginei que TV seria o número 1, eu imaginei que seriam mídias sociais. A população é informada pelo modo mais fácil. O modo mais fácil é sempre a TV e é sempre dentro de casa, conversando. Conversamos uns com os outros e trocamos informações, né? O que apareceu de interessante, eu acho, é que as pessoas começaram a entender, e aí eu não quero minimizar as fake news, não é isso, mas as pessoas começaram a entender que quando eu junto informação com quem entende do assunto, para mim é muito bom. Eu olho uma fake news, que eu não sei se é fake ou se não é nada, ou se é news, eu não sei. As pessoas não têm esse critério. Elas olham, acreditam naquilo e repassam a informação. E eu não vou aqui fazer julgamento se são pessoas do mal, são pessoas do bem, não é isso. A informação está aí, para ser veiculada. Eu recebi uma, e, bom, me parece interessante. Eu não estou aqui, a gente não está aqui colocando se é cloroquina ou tubaína, não importa isso, né? Isso não faz muito sentido. Porque esse já é um outro grupo de ativismo, é uma outra coisa. Eu estou dizendo daquela notícia que, por exemplo, minha mãe, aos 80 e tantos anos, recebeu, e olha, filho, que legal isso daqui, e passa para o filho. Aí o filho explica, mãe, não é bem assim, toma cuidado. Isso aconteceu na minha empresa, dentro da minha empresa, no grupo da empresa, de circular informação que a pessoa que passou para nós estava absolutamente certa de que aquilo... Ela teve maldade com isso? Não, é a desinformação que o Salim comentou. A desinformação, ela é uma tragédia. Ela é uma tragédia. Então, a gente tem que checar constantemente as informações. Então, quando a pessoa coloca a rede social na nossa pesquisa como uma das últimas, onde eu me informo sobre a pandemia, é um ótimo sinal. É um ótimo sinal. Entendeu? Aí alguém me perguntou também, quando você acha que as redes sociais vão ganhar credibilidade em relação a isso? Quando? Eu falei, nunca. Não vão, mesmo porque não é para isso. Não é para isso. Então, elas não vão ganhar credibilidade. E a pesquisa é muito clara, as pessoas estão colocando lá para trás. Então, isola os ativismos, isolamos os ativismos, o resto eu digo para você assim, é desinformação mesmo. Aconteceu dentro da minha empresa, de as pessoas passarem uma informação que estava equivocada. Eu vou até fazer um comentário. Quando eu coloquei a desinformação, na realidade era o desconhecimento. E aí até não era uma questão só da informação falsa, era o desconhecimento. Nós tínhamos as informações vindo de fonte segura, dos médicos, né, para tudo isso que nós já falamos. Então, esse é um aspecto importante. E aí vai entrar naquele outro assunto que nós vamos colocar, que você colocou na tua pesquisa claramente, que era a questão como é que vão estar esses profissionais depois, e como é que vão estar os hospitais depois, tá certo? Então, acho que isso é importante. E uma das coisas relevantes disso aí é o que a gente sempre coloca, né? Vamos dizer,
é o treinamento contínuo, a evolução contínua. E essa possibilidade de treinamento aconteceu de uma forma mais intensa agora, né? Profissionais que não sabiam, médicos que não sabiam entubar, né? A gente acompanhou isso ao longo dos hospitais, eles aprenderam, né? Alguns hospitais cederam profissionais para outros para fazer esse processo. Ele está mais treinado, ele está melhor, né? Tudo isso gera a necessidade de um maior volume. O volume gerou a necessidade. Então, isso aí eu espero que sim, desperte nos profissionais essa necessidade do treinamento contínuo. Lógico, tem as suas especialidades, tem todo o processo, mas nas evidências, né, num problema de pandemia como esse, ou nas emergências de uma forma geral, você tem que buscar, né, o melhor profissional treinado, o melhor, né, nem sempre isso é possível. Nós tínhamos que, né, a preocupação do isolamento era muito mais com a sobrecarga nos hospitais e a capacidade, né? Isso também permitiu, né, uma melhor equipagem, né? Foram buscar equipamentos, até se discute hoje a cadeia de fornecimento. Então, tudo isso, né, a preocupação não era só da fake news, eu acho que aí cada um vai separar, mas era desconhecimento. Então, eu espero sim, e a gente está percebendo isso, que as pessoas se dediquem mais um pouco, né? Eu acho que o treinamento, a evolução profissional, os próprios equipamentos médicos vão gerar isso, né? As cirurgias menos invasivas, então a tecnologia. Então, isso é um aspecto. E, se você me permitir também, eu não quero me alongar aqui, mas se me permitir, na questão da telemedicina e aquele item que você colocou como uma preocupação, né? Vamos dizer, o não acolhimento, né? O não carinho próximo, isso aí. Nós mesmos descobrimos e não confiávamos tanto, a gente usa todas essas tecnologias dessa comunicação que nós estamos fazendo aqui, ela já existia. Nós já tínhamos usado aí uma série de hospitais que, não só nos seus cursos, né, usar, mas principalmente discutir diagnóstico e discutir paciente. A tecnologia já existe, a disponibilidade já existe, os hospitais, de uma forma geral, têm as suas redes de dados absolutamente colocadas, óbvio que não estou falando de todos, mas tem sim um volume muito grande. Eu acho que a confiança, de novo, no processo da tecnologia. Talvez seja essa uma sugestão para os gestores, né, dentro da tua pesquisa, focar esse ponto aí, porque as ferramentas já existem, elas já estão disponíveis, né, já estão colocadas, e eu acho que todos nós estamos vivendo esse processo de uma forma melhor. Desculpa, eu mudei um pouquinho aqui, porque tinha muito a ver com essa questão aí da informação e do conhecimento. Carla. Sobre esse comentário, nós somos latino-americanos, entende? Eu tenho pessoas, eu trabalhei numa empresa alemã de 18 anos, né? Então, você imagina o seguinte, chega na casa do alemão, o americano não é muito diferente, aí você vai para um jantar, ele marca às 18 horas do jantar, 18 horas para o jantar, às 20 horas ele se despede de você. Então, algumas situações, elas serão muito mais comuns em alguns ambientes, em alguns países. O que a gente tem que sempre respeitar é o comportamento de cada país. Nós somos um país latino-americano, acolhedor, e isso é o desafio realmente. Como eu fazer com que a pessoa do outro lado se sinta acolhida quando eu estou fazendo uma telemedicina com ela. Essa vai ser um desafio, porque é uma característica. Para você ter uma ideia, só um exemplo, pesquisa de satisfação de cliente, é uma coisa boba. Os índices aqui no Brasil são de 8,4, a gente chama isso de um povo easy grader, a gente gosta da nota alta para tudo, a gente elogia tudo. Sabe, na Alemanha, se você ganhar um 7,5 de um cliente, você dá um beijo na boca dele, porque foi uma coisa sensacional. A Argentina, aqui do lado, a gente tem escritório, a gente tem clientes lá, é 7,8 para você dizer que um cliente está satisfeito. Você entendeu? É daqui do lado, é do lado. Então, isso tem que ser respeitado no momento de desenvolver e fazer com que a telemedicina ou qualquer outro atendimento virtual caminhe de uma maneira mais ampla.
Eu acho que essa contribuição que está colocada aí, de novo, para o gestor hospitalar, era importante, porque é um ponto fraco que tem que ser trabalhado. O que eu estava insistindo é o seguinte: quem está lá no meio do Amazonas, no Pará, etc., que, vamos dizer, tem um médico que está atendendo ele lá, mas de qualquer forma ele precisa talvez de uma informação, de um especialista. À medida que os gestores coloquem isso, coloquem essa informação, vai valorizar cada vez mais esse processo. Quer dizer, usando a telemedicina, não é só por uma questão de economia de custo, né, de velocidade, não é nada disso, mas é também importante. Nós precisamos, eu acho que uma das maiores brigas aí para os hospitais, né, é a redução de custo. E, ao longo da vida, né, nós temos inflação médica muito grande, né, por conta de mais equipamento, mais tecnologia, mais, né, mas também tem muito da ineficiência. Então, a ineficiência da comunicação, da informação, né, daquela disponibilidade para quebrar. Então, por isso, eu fiquei muito feliz em ver esse item na tua pesquisa aí de uma forma muito clara. Quer dizer, isso vai ser muito importante para os nossos administradores trabalharem, porque as ferramentas eles têm, parte delas, pelo menos. Concordo contigo aí com a questão do calor, porque a gente quer ir para o bar, né? Nós queremos ir para o bar, tá certo? As crianças precisam ir para o recreio da escola, precisam, isso é natural, é óbvio que é natural, mas na questão técnica, você pode usar isso, na medida que você transmita isso claramente para a população, ela vai se sentir mais confiante e até vai valorizar essa possibilidade que ela tem de um melhor atendimento, né? De um melhor diagnóstico, vamos chamar assim, tá certo? Um melhor diagnóstico. Com certeza a telemedicina ela veio para salvar vidas. Se pensar num tempo no Brasil, alguns lugares a gente fala em dias de barco ou horas de avião. E então a telemedicina, ela com certeza ela tem que ser uma realidade na minha visão. Concordo totalmente com o Salim e com o Cláudio. E é muito importante saber que ela já tem a confiança do paciente, de acordo com a sua pesquisa. Ou seja, é um avanço muito importante. Ela já tem a credibilidade do paciente. Então, por que não colocar isso efetivamente como realidade da saúde brasileira? Um dos pontos da sua pesquisa também, Cláudio, a gente falou de comportamento. E realmente, assim como você, eu aprendi a lavar a mão. Eu aprendi nós aprendemos coisas básicas, mas realmente foi muito pautado, ensinado e de grande valor nesse tempo. Mas, ao mesmo tempo, Cláudio, a gente vê pessoas que se recusam a usar máscara, justamente nessa época que a gente está falando de tanta informação. Praias lotadas. Salim e Cláudio, esse novo normal, ele vai ser bom? As pessoas estão educadas e preparadas para esse novo normal? Ou esse novo normal, infelizmente, vai ficar no nosso plano das ideias? Eu acho que não tem reversão. Nós vamos usar máscara mesmo, né? Qual é a forma que isso vai acontecer? Eu acho que é a própria. Eu não diria que é a punição, né? Mas tem uma analogia que não é minha, mas já me falaram, é o cinto de segurança, né? Tá certo? Então, no momento que começou o uso do cinto de segurança, foi uma briga, foi, né? Aí multa, não sei mais o quê, né? Eu usei a vida inteira por competição automobilística, já era uma coisa natural, mas o cinto de segurança hoje ninguém discute, né? É colocado e acabou. Tem uma primeira parcela. Eu estou um pouco mais, vamos dizer, feliz com isso, cara. Eu tenho andado um pouco na rua, eu vejo muito pouca gente sem máscara, muito pouca gente sem máscara, circulando na cidade de uma forma geral, né? A questão da praia aí é complicado, né? A questão do bar, eu acho que aí vou voltar ao que o Cláudio falou, é aquela questão do calor. Mas vai sim, vai sim. Já se falava, na década de 80, a gente com os cursos no Proasa, dando aula no Proasa, e discutindo infecção por conta do ar-condicionado, preocupação. Então, já tínhamos estatísticas dos Estados Unidos, mais da Europa, de uma forma geral. Naquele momento, nós estamos falando de 40 anos atrás, 60% das infecções eram decorrentes de procedimentos. Procedimentos, ou seja, procedimento da enfermagem, procedimento do médico. 30% eram questões técnicas, um filtro não adequado, um fluxo no hospital, questão do edifício, vamos chamar assim. 10%
era um paciente que já vinha com infecção. Então, 60%. E o grande volume, isso motivou nas normas da vigilância sanitária, nas discussões que se tinham, de trazer os lavatórios para dentro dos quartos, ou pelo menos nos corredores, para quando o médico entra ou quando a enfermeira entra, voltar na tua lavagem de mão. E isso hoje é uma coisa superada no profissional da saúde. Não tem nenhuma discussão sobre isso. Tem nos hospitais mais equipados, mas na maioria deles você vai ter sempre uma disponibilidade, um lavatório, uma pia para você poder lavar a mão para ir no quarto normal. Não estou falando de UTI, de centro cirúrgico. Então, eu acho que essas coisas não voltam, vão ficar. A máscara vai ficar. Vai ficar. Posso comentar um pouquinho, Carla? É assim, sou de São Paulo, né? Moro aqui em São Paulo, na capital. A cidade tem uma dinâmica. Então, nós tínhamos no começo 58%, 60% de isolamento. Era uma luta do governador todo o tempo pedindo para o isolamento continuar. Mas a cidade tem uma dinâmica, né? E as pessoas têm uma dinâmica também. E essa dinâmica não tem jeito, ela precisa ser entendida também como é assim, entende? Eu vou ter que sair da minha casa para ir trabalhar, eu vou ter que sair da minha casa para ir em algum lugar. Você imagina que para dizer se eu estou em isolamento ou não, é distanciamento de 500 metros. Então, o GPS, se eu passar de 500 metros, eu já não estou mais em isolamento. Eu moro num bairro onde, para ir numa padaria, eu preciso pegar o carro, porque não tem padaria muito próxima do bairro, muito residencial. Então, a dinâmica é essa. E a dinâmica em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, a praia faz parte da dinâmica, entende? Então, as pessoas estão também testando. Eu vou na praia, deixa eu ver como é que isso fica. Eu tenho discursos que são muito distantes, um discurso que diz não, pode ir, um discurso que diz que não pode ir. E como a minha dinâmica é de ir, eu vou escutar o discurso que diz que eu posso ir, entende? E não tem jeito, aí eu vou lá e experimento. Bom, daqui 14 dias eu vou ver o que deu. Se não deu nada, eu vou continuar indo. É assim, e comportamento é repetição, né? Então, quando a gente se espanta que está andando na rua e vê alguém sem máscara, a gente fala, nossa, e a gente até comenta em casa, você acredita que tinha uma pessoa sem máscara aqui pertinho do nosso prédio? E assim, e aí quando eu vejo muitas pessoas na praia, eu passo de carro, olho e falo, porra, então acho que não tem problema, né? Então, é repetição, entende? É assim que funciona. Eu sinto dizer assim, mas acho que as praias vão continuar lotadas. Mas a gente vai andar de máscara na rua. Cláudio, nós temos uma pergunta aqui no chat do YouTube, da NACI, CME. Eles querem saber qual o nível de escolaridade dos respondentes e qual a classe social. Eu sabia que vinha essa pergunta. Depois eu vou fazer uma outra que complementa essa. Imagina, os estratos são fortemente classe C e B. A gente tem, porque é uma proporção bastante grande, a gente tem no país alguma coisa como 52% de classe C. A gente respeitou os estratos, sabe? A gente tem 18% de classe B, nós temos 17, 15, se não me engano, de classe D na amostra. A gente pegou tudo, mas como o principal tema era você ter ido ao hospital como acompanhante ou não, nós não restringimos as classes, mas elas estão todas bastante bem abordadas na pesquisa. A outra pergunta era classe e... Nível de escolaridade. E nível de escolaridade. O nível de escolaridade, ele é médio completo, a gente diz assim, né? Não é superior incompleto ou nível médio. Essa que é bem o padrão, bem o padrão aqui de São Paulo, né? Então, a gente está falando de pessoas de nível médio de escolaridade, mesmo porque a gente não tem tantas pessoas com nível superior, mas, de novo, não era uma preocupação, né? Não era uma preocupação. Eu diria que, se eu perguntar para a classe, exclusivamente para a classe B, se ela gostaria de um acolhimento bacana no hospital,
E se eu perguntar para a classe D, todos vão dizer para mim que sim, o acolhimento. Porque no final, se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, o vírus vai matar qualquer um. E no final, é gente que vai cuidar de gente. Então, é gente com dinheiro, gente com menos dinheiro. Eu diria para você assim, está bem coberto essa parte de classe social e de renda também. Cláudio, a gente falou, né, de escolaridade e aí a gente falou sobre a classe social. Você falou que as pessoas que responderam à pesquisa é uma mistura de setor público e setor, né, hospitais do setor público e setor privado. Qual é a distribuição, mais ou menos? É muito maior de hospital privado. Maior de hospital privado. Em torno de 65% hospital privado. Eu perguntei isso porque a gente recebeu uma pergunta aqui no YouTube também. Se você acredita, né, que essa imagem que tem da percepção que teremos médicos e hospitais melhores depois, também entraria no SUS? Também. O SUS, eu tenho um slide sobre o SUS que eu não trouxe aqui. A gente perguntou para as pessoas se o SUS... eu acho o SUS assim, algo espetacular, eu sou fã do SUS. Eu acho que assim, o que o SUS consegue fazer pelo país é uma coisa impressionante, né? E 52% das pessoas valorizando o SUS, falando bem do SUS, 52%. Eu imaginava que seria bastante diferente isso, mas 63% delas dizendo que o governo não vai valorizar o SUS o tanto quanto deveria valorizar no futuro. Nessa apresentação que eu fiz aqui, não tem todas essas informações, mas lá no site tem a pesquisa completa. Então, o que a gente espera é que esse número seja desmentido pelo governo, né? Você tem 63% das pessoas dizendo que o governo não vai valorizar o SUS. A gente espera realmente que com o novo ministro que está aí, que assumiu ontem, que realmente a gente tenha políticas de valorização do SUS, porque o SUS ele é percebido de uma maneira, do tipo assim, eles fazem mais do que podem, é alguma coisa muito próxima disso. Aqui eu Muito acho obrigada. legal a gente falar uma frase que o Gonzalo Vecina, que ontem o Salim conversou, se eu não me engano, que ele fala, sem o SUS haveria barbaridade. E eu concordo com ele. Nós temos que valorizar muito o SUS, na minha opinião, que com todos os problemas é o que é um orgulho do nosso país. Você concorda, Salim? Não, sem dúvida. Eu até ontem provoquei um pouco o Gonçalo sobre isso, mas tinha uma questão que, obviamente, ele não tem papas na língua, a gente já diria assim, coloca bem a posição dele, mas talvez pela sequência não foi possível colocar, mas, vamos dizer, comparar o nosso sistema de saúde com o sistema norte-americano, né, e com alguns países europeus até desenvolvidos. A Inglaterra tem um sistema de atendimento universal bastante forte, bastante interessante, né? Mas você vê, no início da pandemia, Nova York, muita gente morreu em casa, né? Porque não tem dinheiro para ir para o hospital, não conseguia ir para o hospital. Então, nesse aspecto, é importante. A única coisa triste aí, Cláudio, que é uma notícia que a gente já tem, né? Ao longo dos anos, primeiro, metade do valor do SUS é bancado pelo governo federal, tá? Metade do valor do SUS de uma forma geral. E o ano que vem vai ter 35 bilhões a menos, né? Essa é a notícia de ontem aí que a gente teve. Então, tudo bem, tem o teto, tem toda a história aí, né? Mas é isso aí. Eu acho que aí tem que haver, né, uma mobilização nossa, de uma forma geral, da sociedade na, né, busca desse reconhecimento, né? Nós não tivemos gente que não foi atendida, mesmo em picos, né? Talvez lá Manaus, acho que teve um problema mais complicado por um período, mas talvez tenha sido o único local que teve uma super ocupação, né? E ficou gente na fila, vamos chamar assim. Mas no Brasil, de uma forma geral, isso não aconteceu, tá? Isso é um mérito do SUS aí. Eu acho que tem que ser bem colocada essa questão aí, né? E se a gente olhar ainda, e talvez outra vez, né, usar isso também que você colocou da tua pesquisa, Cláudio, para o gestor divulgar, né? Acho que mais de 90% dos transplantes são patrocinados pelo SUS. Tá? O número exato eu não sei, 91%, 92% dos transplantes são patrocinados pelo SUS. Então, acho que são importantes, né?
Salim, eu me arrependi de na pesquisa Então, só colocar uma pergunta. Salim, desculpa, eu estava comentando que eu me arrependo porque na pesquisa só fizemos acho que 2 perguntas sobre o SUS. Eu queria ter falado muito mais do SUS. Não, mas é natural. É só para dar essa referência e a gente talvez nem seja o grande usuário do SUS, mas a gente está entendendo isso, né, e vivendo esses hospitais de uma forma geral. Muito bem, eu não sei como é que nós estamos de tempo, Carla e Malu, vocês notam. Minutinhos, Malu, cara. acho que ia falar alguma coisa? Não, era essa pergunta do SUS que eu queria fazer, esse percentual dos entrevistados, quantos vinham do sistema público e quantos do sistema privado. Porque essa percepção, né, eu achei bem interessante que os hospitais vão sair mais fortes e os profissionais também, é uma percepção que a gente já está vivendo isso, né, a gente, pelo trabalho, acaba visitando hospitais, a gente já vê os hospitais mais organizados, nós trabalhamos muito, nós, Feira, com as Santas Casas, com a Federação das Santas Casas, então eu fui visitar algumas Santas Casas, melhor equipadas e melhor treinadas, com certeza estão. Aí é o interessante, né? Daqui a 10 anos a gente vai se encontrar aqui de novo para ver a pesquisa dessa percepção, porque esse vai ser o ponto que eu acho muito interessante. Eu não sei, eu acredito um pouco que se essa pesquisa fosse realizada pré-pandemia, eu não teria visto essa valorização da enfermagem. Isso é uma coisa que eu tenho na minha percepção, que me deixa muito grata, mas eu não teria visto essa valorização. Eu acho, não tem como saber. Eu também não sei, mas ficamos surpresos positivamente, né? Surpresos muito e legal. gratos, né? Muito legal. Só complementando, foram 35% mais ou menos que veio do setor público, mas a percepção positiva sobre o SUS, ela vem fortemente das pessoas que não usam o SUS. É interessante isso, essa valorização que foi dita. Vamos ter que correr atrás desses 35 bilhões aí. Tem que mobilizar deputado e senador para ir atrás desses 35 bilhões aí. Eu acho que o nosso tempo daqui a pouco está se esgotando. Acho que seria interessante tocar no assunto que a Malu disse sobre os enfermeiros, que mostrou na sua pesquisa. E eu pontuo aqui enfermeiros, o pessoal da limpeza. Nós conhecemos vários braços que estão na linha de frente mesmo, né? É claro que tem a valorização do médico, mas também, ainda bem, todo mal tem o seu lado bom, nós valorizamos esses profissionais. Eu queria que vocês, Salim e Cláudio, a gente, para fechar, talvez, depois a Malu oriente a gente, mas para a gente fechar esse nosso debate, como nós estamos falando de ferramentas de gestão, para os nossos gestores, como que eles devem olhar para esse corpo de colaboradores? Como que temos que valorizar esses profissionais? Eles são valorizados no Brasil? Precisava de uma pandemia para isso? Vai você, Salim, ou vou eu? Então, eu vou aqui. Eu diria assim, eram profissionais reconhecidos, hoje são profissionais valorizados. Eu não tenho essa informação. Infelizmente, nós não temos um estudo anterior. Mas a minha percepção, como pesquisador, eram muito reconhecidos, mas não tinham esse valor que nós estamos vendo agora, entende? Quando você olha uma cama de UTI na televisão, você vê 6, 5 enfermeiros ao redor, é isso que vai para as pessoas. Então, eu diria assim, para o gestor não vai se preocupar com a valorização, não. Ele já é um profissional que está valorizado. Eu acho que o que vai caber realmente é como eu vou fazer para dar continuidade nisso. Como é que eu vou fazer para garantir essa percepção futura junto ao meu usuário, entende? Eu estou falando das milhões de pessoas que vão voltar para os hospitais. Como o gestor vai fazer para garantir que essa percepção que as pessoas têm de fora, por isso que o projeto chama Hospital Visto de Fora, que a hora que elas estiverem lá dentro, isso continue. Aí vai ser
treinamento, aí o Salim talvez possa falar melhor do que eu, mas o desafio como é que eu vou manter isso, né? Quando a gente fala para os clientes, olha, você tem 73% de clientes satisfeitos, que beleza, agora, meu companheiro, segurar esse índice é que não vai ser fácil. Então, é isso que vai ser um grande desafio para os gestores, segurar esse índice lá em cima dessa expectativa em relação aos profissionais, no caso que estamos falando de enfermeiros e enfermeiras. Eu acho que, eu concordo, Cláudio, com você, eu acho que o treinamento é uma coisa contínua, tem que ser desenvolvido, mas o que se colocou muito bem na pesquisa, e eu concordo totalmente pela pouca observação, vocês têm que lembrar que eu sou um reles engenheiro, não sou médico, mas a gente vive muito em hospitais olhando um outro caso, mas de qualquer forma acompanhando essa visão. Eu acho que a questão do enfermeiro, de uma forma geral, ela já é conhecida, ela já é valorizada. Eu acho que o que se colocou aqui, que ele ficou um pouco herói também, porque dentro daquele início de pandemia, e agora ainda, vamos chamar assim, né, ele está lá exposto, ele está lá o tempo inteiro, atendendo você, né, atendendo o doente. Então, apesar daquele momento de você agredir alguém da saúde dentro do transporte público, mas com medo por conta da falta da informação errada, né, que veio, mas, de uma forma geral, esse profissional virou um herói, né? Ele virou um herói porque ele estava lá. E naquele início, ainda lá com os chineses, botando aquela coisa, daquela roupa que eles ficavam lá fazendo, urinando dentro da roupa, inclusive, né? Tá certo? Porque não tirava por conta da preocupação, o desconhecimento global. Então, sem dúvida, a enfermagem sempre foi valorizada, alguns hospitais se valorizam e muitas vezes os próprios médicos, às vezes, independente do hospital estar equipado e tal, a preocupação com o quadro de enfermagem principalmente nos hospitais de ponta, é uma relevância importante. Então, eu concordo contigo, Cláudio, eu acho que eles se tornaram heróis, vão ser observados, mas eu não veria nenhuma preocupação, não, porque esse pessoal tem o carinho, né, que era aquela preocupação do abraço, eles têm o carinho. Eu acho que isso foi muito bem captado pela pesquisa, e isso aí já é percebido pela população, né? Eles se tornaram heróis, porque estavam enfrentando a pandemia pessoalmente, né, direto lá, né? Eu acho que é isso aí. Malu? Gente, eu adorei que o último assunto que a gente levantou aqui foi enfermagem, porque amanhã a gente vai passar a tarde discutindo o tema de enfermagem aqui no evento. A gente vai estar recebendo um grupo fera para falar sobre os desafios que eles passaram, a valorização do profissional de enfermagem, as lutas que eles têm, né? A gente sabe que você tem uma ponta que é o hospital, que querendo ou não tem que reduzir custo, quer gastar menos, tem que reduzir, ou melhor, manter o mesmo custo e aumentar a jornada, o profissional pedindo a diminuição dessa jornada. Então a gente sabe que o desafio sempre é para o gestor e para o profissional essa combinação. Então amanhã a gente vai estar aqui a tarde inteira, inclusive com a Renata Pietro, que eu já deixo aqui um saudoso abraço, amanhã ela vai estar aqui para falar sobre como o Corém também tem ajudado com isso. Eu vou aproveitar para agradecer vocês todos, para deixar o encontro marcado, hein? A gente vai se encontrar na terceira semana de setembro de 2030, com a pesquisa nova, Cláudio. Eu quero vir o ano que vem. Não, ano que vem com certeza, mas eu quero essa pesquisa comparativa. A gente pode combinar também de fazer ano a ano para a gente ir acompanhando isso. E realmente eu desejo sorte para o gestor hospitalar, porque é muito difícil manter esse padrão, você tem toda a razão. Queria agradecer a todos vocês, falar que nós estamos aqui amanhã de novo e depois maio do ano que vem na feira. O convite fica para a gente ter essa discussão. Talvez não vai ser uma pesquisa completa, mas talvez atualizações e a gente fazer um debate aqui ano que vem. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês, foi um prazer, mas olha, uma diversão estar aqui. Muito obrigado pela essa tarde divertida que vocês me proporcionaram. E o pessoal que entrar no site pode baixar a pesquisa na íntegra. Tem um monte de coisa. Vai lá e baixa tudo, fica à vontade. Entrei no site da Quorum Brasil. Carla, um beijo para você. Não Um beijo, Malu, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, obrigada FBAH, Eliette, um abraço carinhoso, Salim, Cláudio, muito obrigada e parabéns pela pesquisa, e a gente vai se ver logo, poxa vida, parabéns, Malu.